Vereadores aprovam lei orçamentária anual para 2020, mas o projeto ainda vai voltar ao plenário dentro de 15 dias para a discussão das emendas. Em protesto, servidores do Estado cobram pagamento dos salários atrasados. Feira Nacional do Camarão segue até sexta-feira, com expectativa de atrair mais de 6 mil pessoas. Comércio natalense já está no clima da Black Friday e espera crescimento nas vendas. No estúdio, vou conversar com o pastor e escritor Jorge Emerich. Ele vai lançar em Natal o livro Cidade Invisível. Esses e outros destaques no Câmara Repórter desta quarta-feira, 13 de novembro de 2019. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa com as notícias do Legislativo natalense. Nesta tarde, os vereadores aprovaram a Lei Orçamentária Anual para 2020 em primeira discussão. Veja também outros destaques da sessão ordinária desta quarta-feira. Durante o pequeno expediente, o vereador Maurício Gugel cobrou explicações do Executivo sobre um contrato de mais de R$1 milhão com dispensa de licitação, visando manutenção na Secretaria de Educação. Tem um contrato de mais de 1.100.000, num período de cerca de 6 meses, que é para manutenção na Secretaria de Educação, manutenção de eletrodomésticos, de imóveis, e aí está muito superficial e nós vamos pedir um detalhamento, que é um valor alto e com dispensa de licitação. A Câmara derrubou o veto do Executivo ao projeto da ex-vereadora Natália Bonavides, que substitui o nome Vigia para Guarda Patrimonial. O líder do governo na casa entrou no entendimento e não colocou objeções sobre a derrubada do veto. Identificamos que não haveria nenhum impacto financeiro orçamentário. Trata-se apenas de uma mudança de nomenclatura para dar mais dignidade, mais respeito a esses vigias que passarão a ser considerados e chamados de guardas patrimoniais, que arriscam sua vida diuturnamente na defesa do patrimônio público da cidade do Natal. Aprovada em primeira discussão o projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020. A LOA é a lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão aplicadas durante o ano no município. A vereadora Nina Souza explicou todo o trâmite da lei a partir de agora. Essa peça é extremamente importante, ela fará todo o norteamento orçamentário para o exercício 2020. Votamos em primeira discussão, até dia 25 poderemos encartar as emendas e dia 28 iniciaremos o processo de discussão em segunda discussão. E aí a gente pede que todo mundo que está em casa acompanhe, se tiver alguma reivindicação, mande para o seu vereador, venha para cá, participe. Esse é um momento muito importante para Natal. A atividade dos músicos em bares, restaurantes e similares foi regulamentada por projeto de lei proposto pelo vereador Luiz Almi, aprovado pelos parlamentares. Foi aprovado por unanimidade, graças a Deus os músicos vão poder cantar sem ter medo de levar seu teclado, levar seu violão, porque isso aí é para músico, é voz e violão, teclado e voz, não é banda. Então eu estou muito contente, tenho certeza que centenas de músicos do Rio Grande do Norte vão estar felizes com isso. Na sessão, por proposição do vereador Ney Lopes, foi aprovado o título de cidadão natalense para Tiago Mesquita, o atual titular da CEMURB. Também foi aprovado o projeto de lei da vereadora Nina Souza, que prevê a Semana Municipal de Atendimento Pactuado, através de mutirões de saúde para a população. A elaboração do Plano Plurianual de Natal está em andamento. Quem quiser participar de forma online para escolher as áreas que merecem mais atenção do poder público, tem até este domingo. A Secretaria Municipal de Planejamento prorrogou o prazo para a escolha das áreas temáticas que merecem maior atenção da gestão municipal para as 23 horas deste domingo. A população das 4 regiões administrativas da cidade vão poder optar por 3 entre 10 áreas temáticas disponíveis. Tem saúde, educação, cultura, segurança, entre outras áreas temáticas que a população pode optar. O formulário para que as pessoas possam votar está disponível no site www.natal.rn.gov.br.
Lembrando que o orçamento participativo de Natal permite que a população decida sobre a aplicação de 1,5% da receita tributária prevista para 2020. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Servidores públicos do estado de diversas categorias protestaram em frente à sede da governadoria na manhã desta quarta-feira. A mobilização exigia um posicionamento da governadora com relação aos salários atrasados de 2018 e também quanto ao reajuste salarial concedido apenas aos procuradores do estado. Com os salários de novembro, dezembro e o 13º de 2018 atrasados, servidores públicos de diversas categorias estiveram nesta manhã em frente à sede da governadoria para cobrar um posicionamento da governadora Fátima Bezerra. O ato contou até com um bolo de aniversário para solenizar o protesto. Novembro, aqueles que recebem acima de 5 mil não receberam R$1 no mês de novembro de 2018. Dezembro e o 10º também não receberam, ou seja, aposentados e servidores de outras secretarias. Essa dívida soma aí em torno de 800 milhões, estamos chegando ao final do ano e não teve ainda nenhuma perspectiva de quitação dessa dívida. Esse governo precisa responder a essa expectativa dos servidores que tiveram aí sua vida dilapidada, né? Perderam o cartão de crédito, perderam o plano de saúde. Na semana passada, o governo do estado autorizou um reajuste de 16,38% para os procuradores gerais do estado. Esse reajuste foi exclusivo para essa categoria. O governo privilegia aumentar, reajustar trabalhadores que ganham mais de R$30 mil e para quem ganha R$1.500, para quem ganha R$12 mil. Além de não ter reajuste, tem trabalhadores com 3 meses de salários atrasados. O IBGE divulgou nesta quarta um estudo que revela o crescimento da presença de pessoas negras nas universidades. O levantamento também traz outros dados relevantes. Veja com a repórter Simone Silva. A proporção de pessoas pretas e pardas que compõem a população negra matriculadas em nível superior em instituições públicas alcançou 50,3% em 2018. Apesar de responder por quase 56% dos brasileiros, é a primeira vez que pretos e pardos respondem por mais da metade do número de matriculados em faculdades e universidades públicas. Os dados estão no informativo Desigualdade Social por Cor e Raça no Brasil, divulgados hoje pelo IBGE. A pesquisa mostra que os pretos e pardos melhoraram o seu acesso à educação e também à permanência. No entanto, quando os índices são comparados aos da população branca, ainda ficam bem abaixo. Simone Silva para o Câmara Repórter. Agora o recado é para os pais. O reajuste da mensalidade nas escolas particulares do Rio Grande do Norte deve variar de 6,25% a 9,6%, de acordo com o Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Norte. A variação é próxima do reajuste feito em 2018, que ficou entre 6,95% e 9,8%. As escolas, no entanto, podem repassar aos pais reajustes maiores do que esses previstos pelo sindicato, contanto que as planilhas de custo justifiquem o aumento. Até o próximo dia 15, Natal cedia a 16ª Feira Nacional do Camarão, a FENACAM. Os organizadores esperam, durante os 3 dias de evento, receber um público de mais de 6 mil visitantes. Esse ano, a feira conta com 120 expositores nacionais e internacionais. Nos quase 100 estandes montados, se encontra de tudo relacionado à carcinicultura, desde rações até maquinários. A expectativa é que nos 3 dias de evento sejam gerados aproximadamente 50 milhões de reais em negócios. Essa atividade, ela está no momento o ideal para o Rio Grande do Norte, pela situação que ele está, mas pela vocação que ele tem e pela tradição e principalmente pelas condições naturais que o Rio Grande do Norte tem, é a atividade. Então, para mim, essa é a feira mais importante para esse estado. Paralelo à Feira Nacional do Camarão, mais 2 eventos movimentam o Centro de Convenções de Natal: o Simpósio Internacional de Carcinicultura e o Simpósio Internacional de Aquicultura. Pela manhã, de 8h30 até as 13 horas, é só os eventos internacionais. Aqui não funciona nada na feira. Então, aí depois do almoço,
às 2 horas a feira. Vai ficar até 10 horas da noite. Então não tem conflito. As pessoas podem participar todo lá e podem vir também para aqui para a feira depois, sem ter conflito nenhum. Mas são dois interesses diferentes, mas o de lá é a ciência que está vindo com as informações para que os produtores brasileiros não tenham que reinventar a roda. Por que eu vou fazer um negócio que já foi desenvolvido no mundo, que tem dinheiro para pesquisa? E aqui não tem? Vamos para trazer de fora e aqui nós vamos fazer as adaptações. E aqui é a feira, que é a oportunidade do produtor conhecer quem está gerando a tecnologia. A mostra possibilita uma conexão entre as novas tecnologias e as técnicas de produção do setor para os profissionais da área de aquicultura e carcinicultura. É uma gama de informações que a gente recebe a cada ano, sob a forma de atualização, que proporciona para nós, aquicultores e carcinicultores especialmente, a oportunidade de podermos melhorar a nossa produção. A Feira Nacional do Camarão também abriu espaço para que estudantes exponham trabalhos e pesquisas, fazendo a ponte entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho. A FENACAM vem para contribuir demais com essa questão de troca de informações, A gente tem um cenário muito promissor na carcinicultura hoje, e essa troca de informações é muito boa porque viabiliza muitos cultivos, E essa interação entre produtor, faculdade e outros institutos de pesquisa só vem a beneficiar toda essa cadeia que está em ascensão agora. Há 5 anos, Fábio Rodrigues participa da FENACAM como expositor. Para ele, participar de um evento tão importante é mais uma oportunidade de negócios. A gente sempre busca negócios e eu acredito que a gente consegue gerar um número bem interessante, em torno aí de uns 12, 15, 20 milhões de reais é possível gerar. A Black Friday só é mesmo no próximo dia 29, mas o comércio natalense já vive o clima de promoções com descontos de até 70%. A data já entrou no calendário do brasileiro. A Black Friday, que oferece descontos acima da média na última sexta de novembro, também deve fomentar o comércio natalense. A expectativa é de um incremento de vendas entre 4% e 10%. A gente tem uma pesquisa que fala cerca de 57% dos empresários falam em crescimento de vendas e de conseguir novos clientes. A gente realmente está com uma expectativa interessante, é uma data muito forte, ela pegou realmente com força e dentro disso a gente está com uma expectativa de crescimento em relação ao ano passado, em torno de 4,5% no volume de vendas em relação a 2018. Tanto as lojas de shopping quanto o comércio de rua aguardam a data que, segundo o presidente da CDL, não compromete as vendas do Natal. Ele também alerta para cuidados de quem vai comprar pela internet. O que é importante? Na hora de se decidir fazer uma compra pela internet, verificar a credibilidade dessa empresa. E ainda tem um ponto mais importante ainda, que seja, se possível, uma empresa do Rio Grande do Norte. Porque fica mais fácil até de resolver algum problema, caso aconteça algum problema, evitar exatamente as empresas de outros estados. De acordo com uma pesquisa feita pela Federação do Comércio no estado, quase 60% dos natalenses têm intenção de aproveitar a data. Os 33% que descartam participar da Black Friday alegam falta de dinheiro. Já o percentual de comerciantes animados é grande e os descontos chegam a 70%. A gente antecipou nossa Black Friday desde o começo do mês. E com promoção de 50%, peças de R$ 9,90, tudo isso para ficar melhor para o nosso cliente. A gente está na expectativa do dia 29, E todo o shopping preparado, todas as lojas bem preparadas. Segundo a pesquisa da Fé Comércio, a maioria dos natalenses deve gastar mais de R$ 1.000 durante a Black Friday. No comparativo entre homens e mulheres, a média de consumo das mulheres será de R$ 700. A principal forma de pagamento será o cartão de crédito parcelado. E os produtos mais desejados são os eletrônicos, telefonia, informática, moda e acessórios. Alguns consumidores já aproveitam os descontos antes mesmo do dia 29, em compras pessoais e também para presentear. Aproveitando para comprar os presentes já do final do ano. E você, de modo geral, você gostou das promoções? Tá ótimo, 50% de desconto. Estamos me antecipando um pouquinho, aproveitar esse momento mais calmo, o comércio, e a gente vai dar uma olhada e já ver algumas coisas, alguma diferença e já vai comprando. Boa oportunidade para pechinchar, barganhar e adquirir produtos com um precinho com desconto melhor.
A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais 2 casos de sarampo no Rio Grande do Norte, passando de 6, o total já registrado no estado. A vacinação continua até o fim deste mês. Edesiane Moreno tem as informações. De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos de sarampo notificados no estado é de 85, dos quais 52 foram descartados e 27 permanecem em investigação. 2 casos foram confirmados, um em Natal e outro em Parnamirim. A confirmação é um alerta importante para que a população do Rio Grande do Norte continue procurando as unidades básicas de saúde para receber a vacina tríplice viral. A partir do próximo dia 18, começa a etapa de vacinação para adultos na faixa de 20 a 29 anos que ainda não atualizaram a caderneta de vacinação. O dia D está marcado para 30 de novembro. Edesiane Moreno para o Câmara Repórter. Você vai ver a seguir uma entrevista com o pastor e escritor George Emerich. Ele vai lançar em Natal o livro chamado Cidade Invisível, que trata da abordagem sobre as pessoas em situação de rua. A gente volta já. Estamos de volta com o Câmara Repórter e aqui no estúdio nós recebemos a participação do pastor da Igreja Metodista Central de Natal, pastor George Emerich. Não é isso mesmo, pastor? Isso mesmo. Pronunciei certinho o nome. Pronunciou certo. Pastor, seja bem-vindo ao Câmara Repórter, aqui para falar de um assunto que diz respeito, na verdade, a toda a sociedade, que implica na vida de todo mundo, que é esse grande crescimento que a gente vê nas ruas, das pessoas em situação de rua. E é uma coisa que mexe com todo mundo, não é mesmo? Isso mesmo. Olá, gente, um prazer estar aqui, né, falando desse tema que é tão relevante, né? Hoje a gente percebe o aumento, né, gradativo dessas pessoas invisibilizadas, né, pela sociedade. E, na verdade, moradores em situação de rua é uma parte dessas pessoas, né? Estima-se que hoje, nós não temos um censo completo, mas o IPEA, né, que é um estudo de estatística aplicada, mais ou menos nós temos mais de 100 mil moradores de rua no Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Norte, Natal, estima-se que tem mais de 3 mil pessoas que vivem hoje em situação de rua. E a gente sempre tem essa categoria, existe morador de rua, existe cultura de rua também. São pessoas que têm casa, mas que vivem uma miséria, um estado de vulnerabilidade social e terminam indo para as ruas também, e aí engrossam, né, essa população. Cada dia mais tem aumentado, né, essas pessoas. E o senhor se deparou bem com essa realidade por conta de um projeto que a igreja que o senhor lidera realiza, não é isso mesmo? Que projeto é esse? Como é que ele é realizado? Então, a gente tem o projeto Igreja nas Ruas, começou em 2015, né? Nós atendemos em média por semana 100 pessoas da seguinte forma: na quinta-feira nós saímos com a nossa Kombi entregando sopa, agasalho, né, pão e fazendo alguns encaminhamentos. Nós também temos um atendimento médico com essas pessoas, que é muito comum. A forma como eles vivem, na situação que eles dormem, oportunizam infecções, doenças. E a gente tem um apoio de uma médica também da nossa comunidade que ajuda nesse projeto. Então nós atendemos uma média de 100 pessoas entre o sopão, que é na quinta noite, e na segunda-feira nós temos um braço do projeto que é o chamado banho móvel. Começa às 5h30 da manhã da segunda-feira, 6 horas já estão tomando seus banhos, né? Café da manhã, roupa limpa, encaminhamentos. A gente também trabalha com parcerias com comunidade terapêutica e aí a gente termina internando eles também. E tem sido um trabalho muito gratificante para a igreja. Mas a gente sabe que isso não resolve o problema. É mais uma forma de contribuir, né? A gente sabe que onde tem ausência do Estado, onde tem ausência de políticas públicas,
acaba que aumentando a miséria no mundo e também aqui em Natal. E foi dessa convivência com essas pessoas, né, ajudando, na verdade, né, essas pessoas tão vulneráveis, que surgiu aí a ideia do livro? Isso. O livro Cidade Invisível, né, a gente está lançando agora dia 17, lá, então a gente quer convidar as pessoas para estar com a gente. Você que está assistindo, na rua São João 1275, ali, Igreja Metodista, no bairro Lagoa Seca, a gente está lançando o nosso terceiro livro, né, esse especificamente tratando dessas pessoas invisibilizadas. E o que é legal nesse livro é que no capítulo 4 a gente dedica para as pessoas que possivelmente estejam assistindo e está perguntando como é que eu começo um projeto social, né? Porque tem tanta demanda, não é só morador de rua que depende, que precisam de assistência, mas existe uma gama de pessoas, de animais. Que às vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem realmente por onde começar. Então, todo projeto social parte de um desejo do coração, uma necessidade que existe. Então a gente orienta, dá dicas super importantes, simples, para as pessoas que querem começar um projeto social. Então, é muito legal. Como, por exemplo, pastor? Primeiro, como eu falo, né, você identifica uma necessidade na sua cidade. Por exemplo, existe muitos animais, um exemplo assim, muitos animais abandonados, né? Então você primeiro procura um projeto que já existe nesse sentido, faz um laboratório e depois começa. Se você se identifica com aquilo, porque eu imagino assim que todo projeto social começa no coração da gente. A gente percebe uma necessidade. Eu estava identificando esses dias, existe uma gama de pessoas já de mais de 70 anos, 60 anos, que não conseguiram se inserir nesse meio tecnológico, né? Essas redes sociais, enfim. E eu percebo muitas pessoas de 60, 70 anos sentadas na frente das suas casas, sem ter ninguém para conversar, sem estar conectada. E eu imagino que se tivesse alguém para conversar com essas pessoas, um diálogo, conversar sobre a vida, ajudaria muito. Isso já é uma necessidade, então alguém pode, de repente, já é uma dica para começar um projeto de assistência a essas pessoas. Tá certo. Mas além disso mesmo, o foco são relatos de vida dessas pessoas que o livro traz, é isso? Isso. Nós contamos aqui 10 histórias de pessoas que viveram na rua, né? Algumas com desfechos trágicos, né? A gente sabe que a gente não pode esconder, né? São pessoas que vivem aquela realidade. E também tem histórias de superação, pessoas que viveram na rua, que hoje trabalham, têm sua vida, né, estabelecida. Então, a gente não... São histórias, né, reais, a gente só preserva os nomes, mas são histórias que nós colhemos a partir desses momentos que a gente fica com eles lá, conversando. Então, eles contam a sua história, eles e elas contam a sua história, histórias de luta, histórias de violência na rua, né? O que é morar na rua, o que é acordar na rua, o que é acordar de manhã e não ter um banheiro para tomar um banho, para fazer seus asseios. Então, assim, é uma realidade muito dura, né? E a gente não consegue mensurar porque a gente não vive naquela realidade. Então, é uma leitura para sensibilizar. Exatamente, para, de repente, até desafiar as pessoas a abraçar essa causa. Tá certo. Pastor, aqui na Câmara Municipal, no mês de setembro, foi lançada a Frente Parlamentar em defesa das pessoas em situação de rua, que é presidida aqui na Câmara pelo vereador Maurício Gurgel. Como é que o senhor vê iniciativas como essa, né, para trabalhar esse tema das pessoas em situação de rua, que realmente é invisível aí, como diz o título do teu livro? Eu acho inovador, eu acho que é importante, porque é uma introdução, um caminho que se aponta, né, para... É claro que a gente não resolve um problema tão sério assim de uma hora para outra, mas eu fiquei surpreso quando fui convidado pela audiência pública, né, pelo próprio vereador Maurício Gurgel, e ele, nessa audiência eu falei desses projetos e fiquei muito contente e alegre, porque tinha muita gente também que participa. A gente acha que está sozinho, né, nesse meio, mas tinha muita gente de outras crenças, pessoas que entendem a vida por outro olhar, mas que trabalham, que esse Banho Móvel, por exemplo, existe três projetos que já tem também aqui em Natal. Eu fiquei muito feliz porque a gente, de repente, faz aquela rede, né, de contatos e acaba fortalecendo o movimento. Tá certo. Então, o senhor acha também que esse é o caminho, como o senhor disse, para que o Estado também comece a despertar para essas políticas, para essas pessoas? Verdade, porque... Já que muitas também, assim, pela realidade econômica que o Brasil vive hoje, não somente o Rio Grande do Norte, a gente sabe que parte dessa população vem decorrência dessa falta de emprego, né? Muita gente aí buscando nas cidades, né, nos canteiros, como a gente vê, e uma oportunidade. Pois é, existe, a gente tem que desconstruir alguns conceitos. Por exemplo, há um conceito que acha que todo morador de rua tem dependência química, e na verdade essa realidade não existe. O Politismo, um site que é conhecido, ele fala que 37% das pessoas têm dependência química, mas um grande número de pessoas é essa questão do êxodo rural. Chega em Natal tentando um emprego, não consegue. Se você hoje, na situação real do nosso país, ficar 3 meses desempregado e estiver pagando isso, você vai para a rua. Então, muitas dessas pessoas tentaram a vida aqui, não conseguiram,
e vive aí na rua dormindo no papelão, mas que não tem nenhuma dependência, não tem nenhum vício, ou eles adquirem o vício após um bom tempo na rua, não tem para onde ir, né? Então a gente sabe que isso é um fenômeno, né? Não é só no Natal, né? Você vê hoje, desses 100 mil, mais de 100 mil pessoas em situação de rua, São Paulo detém 20%. Inclusive o vereador Maurício Gurgel acabou de nomear aqui, enfim, para um cargo de trabalho aqui na Câmara Municipal, uma pessoa, né, um jovem, um homem que vivia em situação de rua, precisava de uma oportunidade dessa e tem especialidade aí, por exemplo, em informática, tecnologia da informação. São iniciativas dessas que a gente precisa ver mais. Você imagina, né? Isso acontecendo, eu imagino aqui que é um passo importante para essa inclusão, né? Porque hoje dar oportunidade a uma pessoa de rua é bem complicado, né? A gente tem alguns casos no nosso projeto que já estão trabalhando em carteira assinada, inclusive. Então, uma notícia dessa só faz a gente ampliar o debate, pensar nessa possibilidade de incluir essas pessoas, porque eu imagino que essas pessoas tendo oportunidade, né, e elas agarrando essas oportunidades, elas realmente podem mudar a sua vida, isso eu não tenho dúvida. O Evangelho propõe isso, o Evangelho é mudança de vida. Jesus disse lá no João 10, versículo 10, que eu vim para que tenham vidas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância, né? Então, o Evangelho propõe a vida das pessoas, a igualdade, né? E a gente vive num tempo de muita desigualdade, né? Porque essa cidade invisível existe e as pessoas querem não enxergar ela, não querem, as pessoas passam e fazem que ela não existe, né? De alguma forma assim. Mas tem uma hora que não dá para ignorar, né? Por isso que a gente tem que olhar com o olhar da compaixão. Quando você coloca a lente da compaixão, você consegue enxergar essa cidade. Ela existe, ela está muito perto da gente. Então, o Evangelho propõe isso, mudar as pessoas. Pastor, então, só para reforçar a data, o horário aí para o lançamento do seu livro. Pois é, gente, é 17 de novembro agora, né, um domingo, lá na nossa comunidade. Esse livro é em todo o Brasil, né, já foi lançado em Brasília, mas eu queria, assim, por capricho mesmo, lançar aqui na minha cidade, onde eu moro, né. Então vai ser lançado 17 de novembro, ali na Rua São João, 1275, às 18 horas, próximo ali ao quartel do Bombeiro, Igreja Metodista. Eu quero só fazer alguns agradecimentos, né, a todos os nossos parceiros que nos ajudam do Brasil, daqui do Rio Grande do Norte, Brasília. Eu não vou falar os nomes porque aí a gente termina cometendo alguma injustiça, mas a minha família, né, meus filhos, eu tenho 3 filhos, né, o Jorginho, a Gabi e o Otávio, a minha esposa Jane, que sempre está ali com a gente, é que está mais perto, né, e fica de perto vendo a luta da gente. Então eu quero agradecer e a vocês aqui por essa oportunidade, ao Maurício também. Pois não, então sucesso aí no lançamento do seu livro, que o senhor possa continuar aí contribuindo cada vez mais com a vida dessas pessoas. Muito obrigado. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com mais notícias para você. Tchau!